Excelentíssimo Sr. Presidente, caros vereadores, caros colegas deputados municipais. Na Grécia clássica, o teatro não era um adorno, era um momento sério da vida da cidade. Servia para expor contradições, confrontar o poder e obrigar a comunidade a olhar-se ao espelho. O PSD hoje traz-nos algo. Um voto de saudação pelo Dia Mundial da Atividade Física e Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, que também recorre à Grécia Antiga. Mas fica-se por aí. Porque o que nos trazem não é uma reflexão sobre Lisboa, nem algo que refira aos problemas da cidade. É sobretudo um exercício de estilo, com referências eruditas, alguma solenidade e, infelizmente, uma notável ausência de ligação à realidade. Um texto que fala bem, demasiado bem até, sobre os benefícios do desporto. Comunidade, saúde, coesão. Tudo certo, tudo consensual. Mas o problema começa quando tentamos perceber o que é que isto tem a ver com o que foi feito em Lisboa. E aí o vazio instala-se. Não havendo muito para mostrar, o PSD opta por recuar 2000 anos e convocar Pausânias. É uma escolha curiosa. Quando falta obra, invoca-se história. Quando falta política, entra a erudição. Talvez fosse mais útil para olhar para o presente, perceber o estado real das coletividades desportivas da cidade. Aquelas que perderam instalações, que reduziram a atividade, que sobrevivem com dificuldade crescente. Esta realidade existe, só que não aparece no voto de saudação. Há, no entanto, uma frase que merece atenção. O reconhecimento que Portugal está longe da média europeia de investimento no desporto. Cerca de 113 euros por habitante. Mas aí temos que perguntar, onde está refletido esse investimento no desporto no orçamento da Câmara? Onde está a prioridade política? Porque não basta identificar o problema, é preciso agir sobre ele. E até agora não vimos nada. O que vimos foi outra coisa. Um conjunto de dinâmicas que, se quisermos manter o registro desportivo, justificam novas modalidades, essas sim bem implantadas na cidade. A corrida aos rendimentos acelerados, onde os investidores competem para ver quem aumenta mais depressa o preço por metro quadrado, continua a bater recordes. O salto em alojamento local, modalidade olímpica em que transforma-se um prédio inteiro em alojamento local com aplauso institucional, já nem precisa sequer de aquecimento. O triatlo da gentrificação, com as modalidades de compra, reabilitação e expulsão, sem juízes, sem regras, apenas o mercado. O halterofilismo das malas de rodinhas, para os lisboetas que ainda tentam circular na sua própria cidade. Entretanto, surgiu o sprint TikTok, uma prova exigente onde Carlos Moedas publica vídeos em série e avalia o desempenho em likes, não em resultados. E há ainda o jogo das escondidas institucional. Esse talvez seja o mais difícil. Deputados municipais tentam, sessão após sessão, encontrar o Presidente da Câmara na Assembleia. Até hoje, com muito pouco sucesso. Tudo isto convive com formulações como reforçar o compromisso com a prática desportiva ou promover políticas públicas. Fica sempre bem. O problema é que não passa disso. Quais políticas? Onde estão? O que mudou no terreno? Não sabemos. Não sabemos nós, nem sabem eles. Adiante. Passemos ao segundo voto. Saudação ao Comitê Olímpico. Aqui a estranheza aumenta. Enquanto Lisboa enfrenta problemas muito concretos como a crise habitacional, a falta de transportes, a degradação do espaço público, a pressão turística e sustentável, as desigualdades crescentes entre freguesias, as dificuldades no acesso a equipamentos esportivos, o PSD decide trazer para esta Assembleia um debate importado do Twitter brasileiro, enviesado e francamente deslocado. Num essencial irrelevante para a governação da cidade. Mais do que isso, é um alarmante sinal político. Um voto sobre elegibilidade em competições desportivas, em competições olímpicas, testes genéticos, categorias desportivas, tudo temas complexos, sensíveis e que merecem debate sério, mas no sítio certo. Não é aqui, não é desta forma. E, sobretudo, não como pretexto para alinhar com as guerras culturais da extrema-direita. Que delira quando pensa em Três Salazares, porque é isso que está em causa. O PSD, em vez de governar a cidade, entretém-se a combater o oquismo com o oquismo. Uma espécie de performance política que não resolve um único problema dos lisboetas. E é confrangedor ver um partido de poder que governa Lisboa descer a este nível de irrelevância política. Porque, em vez de se concentrar nos problemas reais, o PSD prefere alinhar com agendas que nada acrescentam à vida dos lisboetas. Isto é uma espécie de desvio, talvez confortável, para evitar discutir o que é incómodo. E é aqui que o contraste se torna mais evidente.
Saudar é simples, produzir declarações genéricas também. Mais difícil é garantir o acesso ao desporto nos bairros onde ele faz falta, apoiar quem mantém clubes abertos com recursos escassos, governar uma sociedade pressionada por interesses cada vez mais fortes. E essa dificuldade tem sido evidente. Lisboa hoje está mais cara, mais desigual, mais distante de quem cá vive. E isso não resulta de um acaso, resulta de opções. E permitam-me terminar, já que o PSD abriu a porta à filosofia grega, com dois autores menos citados, mas talvez mais úteis para ler a realidade atual. Dizia Anaxársis que os mercados são lugares onde os homens enganam e são enganados. Em Lisboa já evoluímos, o mercado já não engana. Organiza a cidade e falo com tranquilidade porque tem na Câmara Municipal não um regulador, mas um facilitador. Lembrava ainda Bias de Prine, um dos 7 sábios da Grécia Antiga, que a maioria dos homens é má. Eu não concordo. Diria que a maioria dos homens não é má. As opções políticas é que fazem a diferença. Quando essas políticas são desenhadas para agradar a quem tem mais poder económico, investidores, fundos, turismo massificado, o resultado está à vista. Lisboa vai se tornando uma cidade para os que podem pagar e para os que estão de passagem. Os outros vão sendo empurrados. E isso não é inevitável. É uma escolha. Fica, portanto, humildemente uma sugestão ao PSD. Menos encenação, menos desvios de atenção, mais responsabilidade política, mais Lisboa real, disse.